Eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buchala. Este é o seu podcast Já Comecei Cansada. Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente. Porque o Já Comecei Cansada tá no ar. Estamos de volta. Mais uma segunda-feira aqui. A gente juntinhas novamente. Gente, como vocês passaram a semana? Passaram bem? E o fim de semana? Curtiram? Aproveitaram? Porque eu aproveitei muito. Fui lá votar, votei lindamente. E eu quero saber de vocês, como que vocês estão. E olha, hoje você e eu vamos compartilhar muitas informações e vamos trocar muitas figurinhas. Mas não é só você e eu não, gente. Para tudo, porque tem mais ela, minha musa, minha maravilhosa, minha diva, minha luz, minha incomensurável. Bicha, a senhora gostou dessa palavra, né? Você gostou dessa palavra desde a semana passada. Como você tá, mulher? Bilu, que semana! Mulher, que semana! Hoje, inclusive, gente, se vocês não sabem, a gente grava esse episódio no domingo e sai segunda-feira, né? Hoje fui lá, hoje de manhã bem cedinho, na festa da democracia, gente, votar. Espero que as senhoras também tenham ido votar hoje, maravilhosas. Mas essa semana foi uma semana, muita coisa aconteceu, né? Com essas coisas todas, debate presidencial, o padre de festa junina, muitas coisas aconteceram essa semana, gente. E aqui não foi diferente, né? Fui lá votar, uma palhaçada, com, ai, gente, o povo passando vergonha, com coisas de bolsominions, enfim. Hoje, no momento que você está ouvindo esse episódio, Brasil, nós já sabemos do resultado das eleições. No momento a gente tá só ansiosa e esperando que o resultado seja positivo, né, Bilu? Pelo amor de Deus, Bi. Estamos esperando. Eu tô super ansiosa. Eu também, bicha. Tô ansiosa, tô com um pouco de medo também. Eu queria que acabasse logo agora, já nesse primeiro turno, mas vai saber, né? Também. Vai saber. E eu tô com medo das bolsominions. Não sei, bicha. Elas são loucas, né? Você sabe. Então, você sabe que, bicha, eu tava morrendo de vontade de tipo, separar meu lookzinho vermelho, né? E votar lindamente, meu tubinho vermelho. Mas eu tenho medo, Pi, eu não fui. Eu fui bem basiquinha, fui de cinza. Eu acho que não dá pra brincar, sabe? Aqui tava muito assim. Eu fui muito cedo, gente. Aqui no UK era só um lugar de votação, né? Um colégio. E aparentemente, assim, o que o consulado diz é que tem mais de 300 mil pessoas no UK inteiro votando hoje. E aí, assim, era muito claro que as pessoas de camisa da seleção, bandeira enrolada no pescoço, etc., iam votar no Bolsonaro e estavam com placas e coisas, mito, etc. E aí tinha umas outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então eu acho assim, eu não vi muitas manifestações com relação ao Lula aqui, de maneira geral. Talvez mais à tarde tenha tido. Eu fui muito, muito cedo. Eu fui 8 horas da manhã, logo que abriu. Então não vi, não fiquei lá também, né? Porque eu tava com medo de dar encrenca, de dar briga. Então eu falei assim, eu vou lá, votei. Apertei meu 13 e fui embora. Foi bem isso. Arrasou, Bi. Foi isso, bichá. Mas enfim, é isso. Segunda-feira já temos aí um resultado da eleição presidencial e de governadores, senadores, todo mundo. Esperamos que tenha sido uma eleição bafo, né, gata? É o que a gente espera. E hoje, pra começar essa nossa semana, a gente, assim, que começou outubro, né, gata? Outubro é o mês do Halloween. Eu tô aqui preparadíssima pro Halloween já. Já tô aqui pensando no meu lookinho da minha festa de Halloween. Eu queria, inclusive, ter assistido Hocus Pocus esse fim de semana. Não assisti, mas eu vou assistir essa semana. Tô ansiosíssima também. E nesse clima de Halloween, Bilu, eu queria saber o que você vai falar com a gente hoje? Qual que é o tema que você escolheu pra falar com a gente hoje? Olha, o Halloween tá aí, entendeu? Eu adoro filmes de terror, eu adoro Halloween, eu curto, mas hoje o papo é um pouco mais sério. Eu vou colocar aí uma coisa que é polêmica, é uma coisa pesadíssima que a gente vai falar hoje, que é sobre a série da Netflix que está número 1 no Brasil, que é do Dahmer, né? Que é aquele serial killer canibal que matou aí 17 homens. Não só isso, né? Vamos ampliar e o porquê que essas séries de crimes reais
geram aí tanto interesse público? Por que a gente fica tão fascinado por histórias como a Matsunaga, por histórias como da Richthofen, por histórias como... Por que a gente fica tão fissurado? Mas o nosso ponto inicial aí vai ser o Dahmer, bicha, que eu assisti a série e é pesadíssima. Pesadíssima. Bicha, você sabe, eu tava vendo que na primeira semana do Dahmer no Netflix, ele foi assistido mais de 196,2 milhões de horas nessa primeira semana, né? Que é o total de pessoas que assistiram. E foi pro show número 1 em mais de 60 países no mundo. Não é um bafo, as pessoas ficaram muito... Eu acho que as pessoas são muito obcecadas, de maneira geral, por histórias de true crime, né? A gente Por vai falar mais crimes, pra né, em frente. si. Eu confesso que, assim, meu namorado, ele é aficionado por histórias assim, e a gente começou a assistir no fim de semana passado, a gente assistiu o primeiro episódio do Dahmer, que eu já achei fortíssimo, bicha. Pesadíssimo, pesadíssimo, Ai, uma bicha. tensão, eu ficava nervosa assistindo aquilo. Ai, sai daí! Ai, não! Ai, meu Deus! Sabe, eu fico assistindo essas coisas, eu não... Ai, eu vou assistir até o final, porque a minha marido vai acabar me brigando a assistir esse negócio até o final. Mas eu não gosto, bicha. Ai, eu fico muito impressionado com essas coisas, Bi. Eu fico muito impressionado. Eu acho que gera, bicha, gerou essa comoção toda. Primeiro que é algo muito absurdo que ele fez. Então eu acho que isso já mexe muito com a cabeça das pessoas. Segundo, que eu acho que todo mundo que assistiu ali, principalmente pessoas da comunidade gay, em alguma vez na vida já passou por algum tipo de situação que poderia ter desencadeado algo mais sério gerado nesse caminho. Por exemplo, quem nunca foi no primeiro encontro na casa de uma pessoa sem conhecer? Quem nunca trouxe alguém para sua casa sem conhecer? Nossa, bicha. Se relacionou com uma pessoa sem saber quem é a pessoa? Sendo muito realista, aí pra você que não assistiu, não é spoiler, tá, gente? Que isso é no primeiro episódio, logo que começa, então já é isso. E além disso, é um caso real, então tem a história aí. Mas ele conhece o cara lá no bar, tá? Numa boate, e ele frequentava essa boate todos os dias, ou sei lá, toda semana. Ele era conhecido ali no bar, na boate, e ele já tinha visto esse cara umas 2, 3 vezes nesse primeiro episódio. E aí ele leva o cara pra casa. E é isso, e aí vai acontecer todo o negócio. E eu fico pensando assim, quantas vezes, não precisa nem falar de Grindr, de coisas de Grindr, ou de alguém vir na sua casa do nada, ou de você ir na casa de alguém do nada. Quantas vezes você simplesmente não saiu da boate com o cara que você conheceu na boate e levou ele pra casa? Exatamente. Olha o perigo, bicha. E não só um, por exemplo, Não eu me é? lembro uma vez que eu saí com 2 caras. Eu tava saindo da balada, o cara parou no carro e falou assim: você quer ir embora com a gente? Eu entrei no carro com eles, bicha. Olha o perigo. Tipo, bicha, o assassinato anunciado, sabe? Olha o perigo. Sabe-se lá o que essas pessoas poderiam ter feito comigo. Então eu acho que isso gera uma coisa, tipo, acho que todo mundo se identifica de certa forma, todo mundo, quando eu digo assim, grande parte da nossa comunidade. Sim. Desculpa, acho que eu falar dessa maneira, né? Grande parte da nossa comunidade se identifica com isso porque a gente se coloca muito em situação de risco. Bate-papo do UOL. Eu já trouxe gente pra dentro de casa com bate-papo do UOL. Olha que perigo, bicha. Eu já fui pra casa de pessoas no bate-papo do UOL. Então, assim, tragédia anunciada. Correr riscos sem saber. E o Dahmer, ele, claro, uma pessoa completamente louca, psicopata, enfim, canibal. Mas vai que eu cruzasse com um psicopata desses na minha vida, entendeu? Deus que me free, Deus me defenderá. Deus que me free. Querida, conta pra gente aí um pouco mais como é que é esse bafo aí todo do Dahmer, como é que é a história. Dá um background aí pra gente. O lance é o seguinte, bicha, vou dar um overview geral do Dahmer, tá? Ele é um psicopata, então mostra aí toda a infância que ele teve, e aí vai mesclando com infância e presente, e mostra como que ele acabou se tornando aí um psicopata, como ele se tornou uma pessoa completamente um matador, um assassino a sangue frio. Só que mostra, bicho, uma coisa muito interessante, na verdade. Porque ele gostava muito de homens pretos. As vítimas que ele fazia eram homens pretos. Por quê? Primeiro, porque eram vítimas mais fáceis para ele. Porque a comunidade de pretos que ele ia era uma comunidade mais pobre. Então, às vezes, ele dava dinheiro para essas pessoas. Começa por aí. Ah, eu não cheguei nesse pedaço ainda. Segundo, tinha um descaso da polícia muito forte perante o sumiço de homens pretos.
Então a polícia negligenciou muito. Eram denúncias que faziam do Dahmer e a polícia não ia atrás, entendeu? Porque ele era bonito, ele era branco, ele chegou a ser acusado de um crime de estupro e liberaram ele, bicha. O juiz deu uma segunda chance para ele, porque ele era branco, porque ele tinha uma vida de possibilidades pela frente. Então marca muito isso também. Ele só pôde fazer o que fez porque ele teve o aval, entre aspas, da polícia. Então eu acho que a série traz essa reflexão pra gente. Isso é muito bacana. Não, sem dúvida. Inclusive, no comecinho do seriado, né? No começo do Do primeiro primeiro episódio. episódio. Que começa, pra você que não assistiu, a gente começa de trás pra frente, tá? Do final, do último lá, que causa a prisão dele, até. E aí vai contando o começo. O último, como é que eu posso dizer? Porque ele não foi uma vítima, mas ele acabou não morrendo, graças a Deus. Mas a última vítima dele. Vítima, né? A última vítima dele me causou um desespero, assim, assistindo, porque ele consegue fugir. E aí ele tá com uma algema num braço. Ele vai correndo na rua descamisado, descalço, com uma algema no braço. E aí ele para no carro da polícia. Aquela cena, pra mim, foi uma das cenas que me deixou mais nervoso. Porque eu falei assim, ai meu Deus, vão achar que ele fugiu da prisão. Vão achar que aconteceu alguma coisa. Esse cara, ninguém vai acreditar nele. E me causou um desconforto, assim, além do caso do desconforto todo, que a série é muito bem feita, tá? Assim, toda a tensão e o desespero que você vai sentir, você acaba sentindo nisso. Ô, bicha, só um adendo. Mas quando ele consegue escapar, que ele encontra a polícia na rua, a primeira reação que a polícia tem é de enxergá-lo como um bandido. Sim! Né? Tanto é que ele já ajoelha e já levanta a mão pro alto. Ou seja, ele quase foi morto, ele quase foi assassinado. E ele ainda é visto como um bandido. E colocar a mão pro alto. É uma realidade que a gente, nós como brancos, né, a gente não consegue entender essa realidade. Consegue entender, mas a gente nunca vai viver essa realidade das pessoas pretas. Mas isso me chocou, assim, porque eu fiquei com mais... Não é que me chocou, porque eu sei que isso acontece, mas... Eu fiquei com maior desespero nesse momento da cena, porque eu falei assim, meu Deus, ele conseguiu fugir e ainda vai dar merda pra ele. Por mais que ele tenha conseguido fugir, agora que ele conseguiu chegar na polícia, não vai adiantar nada com ele. Ele vai ser preso ou morto ou etc. Ou seja, não adiantou nada fugir dali e achar a polícia. E aí, gente, você que não assistiu, você vai lá e assiste e vê o que aconteceu. Mas isso me causou, assim... Um desespero e um desconforto ainda maior do que a tensão toda da cena que se passa no apartamento dele, enfim. Eu imagino, como eu não assisti tudo, eu imagino que outras cenas também tenham um impacto tão grande quanto esse. Muito. Tem cenas muito fortes, amigo. Muito fortes no quesito uma carga pesada e uma carga de você se sentir impotente. Tem uma cena, eu vou não tentar dar spoiler, tá? Vai ser muito difícil eu não dar spoiler, mas eu vou tentar não dar spoiler. Tem uma cena que um garoto consegue fugir também, e era uma criança, era um garoto de 14, 15 anos. Enfim, era um adolescente. 14, 15 anos E a vizinha, é uma criança, e a vizinha consegue ligar pra polícia. A vizinha consegue ligar pra polícia. Depois de várias denúncias que a vizinha tinha feito, a polícia nada fazia. Ela consegue ligar pra polícia, a polícia vai no local, encontra com o garoto, só que o Dahmer consegue identificar essa situação e falar, ele é meu namorado, a gente tava brincando, e a moradora falava assim, não, ele tá sangrando, ele é uma criança, como que pode namorar uma criança? O que a polícia faz, amigo? A polícia pega os dois, leva pra casa do Dahmer, o Dahmer transparece que a situação tava tudo favorável, que tava tudo certo, e a polícia deixa os dois lá e vai embora. E ainda faz uma piada de que teria que lavar as mãos quando chegasse em casa, a polícia. Porque estava lidando com uma pessoa preta e homossexual. É pesado, chá. Pesado. A gente tá falando de uma década que é 1990, sabe? 1991. Você imagina naquela época. Você pensa aí, 30 anos atrás, essas coisas, a gente fala disso, que foi 1991. Isso acontece hoje, tá? Não precisa ir para 1991. O preconceito com as pessoas pretas é hoje, tá? Aconteceu hoje de manhã, antes de você sair para trabalhar. E aconteceu ontem, e continua acontecendo. Mas 30 anos atrás,
era muito pior. E eu acho assim, eu tava lendo algumas coisas na internet, aí em outros blogs, ou no Twitter e coisa assim, e as pessoas falando de como a série é muito traumatizante e como a série faz você pensar não só na questão toda do preconceito que a gente tava falando, mas ela te causa um medo psicológico em ser gay, né, que é o caso desse serial killer em particular, mas ela te causa um medo e uma impotência, como você falou, que você não sabe lidar com isso. Porque eu acho que uma coisa é você pensar nisso como um filme, que pode ser um filme de terror, que é uma história horrorosa, né? Convenhamos. Com certeza. Um filme de terror. E outra coisa é você saber que isso aconteceu. Quantas pessoas ele matou? Quantas pessoas foram vítimas? 17. 17 pessoas, gente. Quanto tempo não demorou para esse homem ser preso? E ainda só foi porque conseguiu, não tinha como negar ali, né? Encontraram provas, encontraram os ossos das pessoas, encontraram um monte de coisa, encontraram foto, etc. Então ele acabou sendo preso. Mas imagina se aquele cara, naquele primeiro episódio, não tivesse conseguido fugir. Quantas mais vítimas ele teria feito? Então as pessoas estão muito dividiu muito opiniões aí no Twitter, nas redes sociais de maneira geral, esse seriado. Uma das coisas que eu tava lendo e uma das coisas que causou muita revolta aí na internet é que a Netflix colocou o Dahmer na categoria LGBTQIA+. E aí as pessoas começaram a se indagar se isso não é uma representatividade que a gente precisa. Tá certo você colocar isso na categoria LGBTQIA+? O que você acha? Você acha que tem que colocar mesmo na categoria LGBTQIA+, ou devia ter sido, sei lá, terror, suspense? Bicha, eu vou fazer agora, vou criar uma polêmica, cara. Eu acho que o que aconteceu tá marcado na história da comunidade. Então eu acho, e tem um tema de negligência contra a população LGBTQIA+. Certo? Sim. Então eu acho que vale, eu acho que é válido. Eu acho que se marca a nossa história. Não significa colocar ali por representatividade algo, mas sim porque aborda um tema LGBTQIA+. Então eu honestamente não vejo problema. Eu, Rafael, não vejo problema. Eu acho que pelo fato de abordar um tema, beleza, é um tema LGBTQIA+, porque, enfim, existem cenas de sexo gay, existem... Então aborda a temática. Eu não vi um problema nisso, Bi. Não vejo o porquê de tanta polêmica. Mas é minha opinião. Eu acho que é um filme que aborda essa temática. O que você acha? Eu acho assim, apesar de não gostar dessa representatividade, né, no caso aí de ter um assassino gay que matava outros gays, eu acho assim, o caso é o caso, a história tá lá. Eu não acho que a Netflix tentou necessariamente vilanizar os gays, como outras pessoas estão dizendo. Tem muita gente na internet que tá falando, porque vocês estão querendo fazer os gays de vilão. Eu falo assim, gente, mas espera aí. Isso aconteceu, é um fato, o cara era um gay, e quantos outros tantos documentários de true crime não existem aí, com pessoas héteros, mulheres, etc. A gente vai até falar de outros mais pra frente. Eu, particularmente, não vejo problema nisso. Eu acho que você tá só contando... Eu não gosto muito de true crime, é uma coisa diferente, né? Mas eu não acho que você falar que ele era gay é um problema. Eu acho que você tá simplesmente contando a história como ela é, né? Isso aconteceu. E outra, tantos gays foram mortos por essa pessoa. Então eu acho que é uma temática LGBTQIA+, Exato. bicha. Eu acho, inclusive, eu posso estar muito enganado aqui, Bi, mas eu acho, inclusive, que traz aí esse pensamento que a gente estava discutindo agora no começo desse episódio, de você, de repente, ter um pouquinho mais de cuidado quando você vai conhecer alguém, sabe? De você, de repente, putz, eu vou sair com esse cara aqui da boate, eu vou pro apartamento dele, será? Será que ele não é um assassino igual o outro lá? Não sei, eu acho que eu me pegaria pra pensar um pouco mais nisso do que tentando vilanizar. Por isso que eu vejo também como uma questão, vamos tentar mudar a ótica, sabe, cara? Vamos colocar, assim, uma questão de utilidade pública. Lá em Curitiba, teve uns 3, 4 assassinatos de um suspeito que estava agindo pelo Grindr. Aqui em São Paulo, também teve uma onda de que começaram a suspeitar de um cara que estava agindo e matando
pessoas gays pelo Grindr, tá? Eu não sei como é que ficou resolvida essa situação, mas é algo, cara, pra tocar. Eu peguei uma notícia também, eu procurei na internet, eu não achei, tá? Então eu não sei se ela é verdadeira ou falsa, mas eu vi que as inscrições do Grindr tinham caído um pouco depois da série. Não sei se isso procede ou não, né? Em 30%. Mas é algo pra gente se pensar. Até que ponto a gente não corre riscos? Até que ponto a gente não se coloca em risco? Até que ponto, enfim, existe um assassino solto aí no Grindr que hoje em dia, sabe, é um É tão facilitador pra isso? fácil, né, de você encontrar uma pessoa, de você simplesmente trazer a pessoa pra dentro da sua casa. E ponto, bicho, o crime tá feito, sabe? Então eu acho que isso fez a gente pensar. Eu acho que a série impacta tanto nisso porque todos nós poderíamos ter sido uma vítima fácil, se não do Dahmer, de uma outra pessoa. Esse Uhum. negócio de uma vítima fácil do Dahmer, Bi, me gerou. Eu acabei entrando numa discussão e numa sinuca de bico porque eu acabei mandando um vídeo, tá? Eu vou até compartilhar isso com vocês, um assunto meio sério. Mandei um vídeo que eram várias imagens do Dahmer na vida real, que obviamente era um cara muito bonito, por sinal. Hum. E aí uma música de fundo, e aí o vídeo tinha uma legenda de que eu me tornaria eu seria uma vítima fácil, que se eu tivesse numa balada, com certeza que eu poderia dar em cima dele, poderia, enfim, era um vídeo assim. E aí eu mandei no grupo esse vídeo, tentando gerar uma discussão saudável, e aí teve uma pessoa que não gostou, e eu entendo o lado dela, porque ela é preta, e ela falava assim: não, você não seria uma vítima fácil. Quem seria uma vítima fácil seria o meu filho, que é um preto. Você é branco, você É, não. não, é verdade. Tiveram várias questões no Twitter, eu vi muito disso no Twitter. Muita gente falando que, mas ele era uma delícia, ele era um nenenzão, eu teria saído com ele, eu poderia ter sido uma vítima, etc, etc, etc. E aí, várias outras pessoas contrapondo a questão de, peraí, gente, não tem nada de atrativo neste homem, ele era um criminoso, canibal, etc. Um assassino em série. Eu concordo com o fato de sim, não tem nada de atrativo nesse homem. Porém, se você não sabia, eu acho que o ponto todo é aqui. O quão atrativo ele era e o quão sedutor ele era ajudou ele a fazer essas vítimas todas. Esse é o ponto, bicha. Não é verdade? A verdade é essa. Esse é o ponto. A partir do momento que tem a figura dele, que ele é um assassino e um serial killer, meu, o cara é um bosta, o cara é um louco, É entendeu? verdade. Mas se eu estou numa festa, numa balada, e eu não sei quem é essa pessoa, é claro que ela vai ser atraente. Entendeu? Você não tem essa visão de quem é a pessoa, e ela acaba sendo atraente Mas que pra você. coisa, né, gente? Obviamente, o Jeffrey esse não é o primeiro documentário sobre o Jeffrey Dahmer. Já tiveram outros documentários sobre ele. Essa Já tem não é a primeira vez alguns, que né? essa história vem à tona, tá? Mas a gente tá falando aí desse caso específico, mas tiveram vários tantos outros serial killers que também se aproveitavam do fato de serem bonitos, né, para atrair as pessoas e para levar elas para casa e acabar matando as pessoas. Então, assim, Como é que era o nome daquele outro bichá que foi feito pelo Zac Efron, cara? ai, não sei, O Zac bicha. Efron, o Ted Bundy. Ted Bundy. O Ted Bundy foi um outro serial killer que matou muitas mulheres, Hum. né? E era um cara muito bonito e sedutor. Agora, o que é impressionante, que eu acho que também tem um ponto onde mostra, sim, que a nossa sociedade é doente, são esses caras terem fãs. Então, Não, mostra tem. na Ai, parte da. gente, é verdade, tem isso. Mostra isso na Tem essa série? parte, bicha. O Dahmer, ele recebe cartas na prisão. Tem pessoas que se comunicam com ele. Tem pessoas que tatuaram já ele. Tem pessoas. O Ted Bundy começou a se relacionar com uma fã dentro da prisão. Então mostra uma coisa meio doentia das pessoas. Doentia. Coisa, né, gente? Aliás, tem toda uma questão de. Tem pessoas que elas. Não é criam um fã-clube, mas elas são tão obcecadas por esses assassinos em série, por esses serial killers, que eles até tentam recriar o crime que a outra pessoa cometia. Tem outros serial Que é o killers copycat. que fazem o copycat desses Sim. super famosos. Eu fico assim, gente, vai ser fã de outra É bafo. pessoa. Vai ser fã, sei lá. Eu ia falar da Beyoncé, porque eu sou fã da Beyoncé. Mas vai ser fã de alguém que você realmente possa se espelhar e que faça uma coisa boa. Eu fico abismado, fico abismado. Agora, uma discussão que eu tava tendo
com o meu namorado é que isso, a maior parte desses casos de serial killers e etc, aconteceram aí muita coisa na década de 50, 70, etc, até a década de 90. Você acha que ainda hoje existe um espaço para que novos serial killers apareçam? E você acha que a gente ainda vive esse medo e esse perigo? Ou você acha que hoje seria muito mais difícil ter um serial killer? Ah, eu acho que tudo pode acontecer, bicha. Não vejo, cara. Eu acho que hoje em dia pode sim ter novos serial killers aí que surgirão. Se não serial killers, novos crimes reais, crimes passionais, enfim. Eu vejo que isso não é algo atemporal, não. Pode acontecer a qualquer momento. Oh, perdão, isso é algo atemporal, pode acontecer em É. qualquer momento. Existe uma diferença, bicha, e aí eu acho que é algo muito claro que a gente tem que deixar. Existe o serial killer, né? Uma pessoa completamente louca, um psicopata Louca! que tem que ser estudado. Louca, perturbada. E existem alguns crimes também, cara, que eu acho que. Eu tava conversando com um amigo meu que ele é advogado, e ele é advogado criminal, ou seja, ele já teve que defender assassinos. Todo mundo é apto para ultrapassar a linha da sanidade e voltar. Todo mundo pode cometer uma loucura a qualquer momento, ou tem propensão para isso. Ele tenta justificar, como advogado criminal, o porquê que essa pessoa ultrapassou a linha e depois ela voltou. Então esse é o papel dele. E eu acho que existem vários crimes que ainda podem vir a acontecer, existem muitos crimes que aconteceram e chocaram muito. Eu fiquei muito chocado com o crime da menininha lá, da criança do pai que matou a filha, dos Nardoni. Esse foi um dos crimes que mais me chocou, bicha, porque ele foi um cara que agiu num sangue frio absurdo, e não tem justificativa. Não tem, pelo contrário, o cara tem que apodrecer na prisão, na minha opinião. Sabe? Para mim era uma prisão perpétua. Eu sou defensor da prisão perpétua, bicha, nesses casos. Eu não defendo a pena de morte, mas eu defendo a prisão perpétua. Eu acho que a gente tá talvez indo para um lugar aqui assim. Eu acho que é muito complicado discutir essas questões de prisões perpétuas e etc. num sistema brasileiro, Ah, onde com certeza. onde Com muitas certeza. coisas não conseguem se provar e etc. Né? Eu acho que, obviamente, se essas pessoas são doentes, não, essas pessoas não se regeneram. Não existe regenerar uma pessoa que matou, sei lá, 50 pessoas ou 17 Não. pessoas e foi lá Existem pessoas que e, realmente têm que ser e afastadas comeu, da sociedade. comeu o coração da pessoa que matou. Olha isso, gente. Olha isso. Então, eu acho que, opiniões à parte, eu particularmente acho que você não consegue regenerar uma Eu pessoa acho como também, essa, bicho. Existem pessoas que não sabem lidar em tá? sociedade e têm que ser afastadas mesmo. Tem que viver É. fora. Então, eu acho que é uma questão muito diferente. Agora, uma das coisas que me pega pensando assim eu concordo, todo mundo pode ter sei lá, um momento de loucura e etc. Mas essas pessoas que são serial killers, né? Tem sempre as pessoas que estudam os serial killers e os casos, e existem traços psicológicos que definem a pessoa virar um serial killer, né? E eu fico pensando assim, gente, e a família dessas pessoas? Porque um dos momentos Ai, do que seriado dó do mostra o pai. pai dele, Muita dó, quando bicha. contam pro pai dele que ele fez o que ele fez. E eu fico assim, gente, como que você, pai ou mãe, ou a pessoa que criou, lida com isso? O que se passa na cabeça da família, né? Que criou uma pessoa que se torna um serial killer. Isso me pegou bastante, porque é uma cena muito comovente, a cena do pai dele. E eu fico assim, gente, será que você ainda ama o seu filho da mesma maneira? Ai, deve ser muito difícil, Bi. Muito difícil, não tem Eu ideia. não sei, Bi. Muito chocante. Muito chocante. Que outro crime te marcou, assim, bicha, que você acompanhou pela televisão, assim, cara? Que crime que você falou assim, cara, que pesado. Então, bicha, eu aí no Brasil, né, todo mundo falou aí nos últimos anos, inclusive, por causa dos documentários, mas eu lembro muito do caso da Elise Matsunaga, né, que eu era criancinha, aí teve
toda uma questão na TV o tempo inteiro e etc. Então eu lembro muito desse caso. E eu lembro muito dos von Richthofen também, que foi super um caso enorme no Brasil, que ela matou os pais, quem que matou foi ela, foi o outro, e aí saiu também o documentário com a Carla Dias, né, em 2 partes, a visão dele, a visão dela. Então esses foram casos reais que aconteceram, assim, eu não vou dizer muito perto de mim, porque convenhamos, não foram perto de mim, né, eu tava indo, eu era, sei lá, criança, adolescente, e foram casos que aconteceram no Brasil, mas não foram perto de mim, né, sei lá, um foi lá, sei lá, no Morumbi, o outro foi, sei lá onde, mas é muito longe da minha realidade, mas casos que eu lembro muito do acontecimento. O caso do Dahmer, por exemplo, apesar de ser em 91, que eu era criança, eu nunca tinha ouvido falar antes de virar um documentário, uma Também série. não, bicha. Aliás, você sabe que tem uma música da Katy Perry e da Kesha que elas citam o Dahmer? Mentira! É aquele. Tan, 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 tan. Como é que é o nome daquela música, bichada Katy Perry, gente? Ah, eu vou pesquisar aqui, gente. Então, aí cita o Dahmer, né? Peraí, vamos pesquisar aqui já. Porque. Dark Horse. Dark Horse cita o Dahmer. Ah, ela fala? Fala, tipo, eu vou morder seu coração, assim como o Dahmer fez, alguma coisa do tipo, né? E Dark Horse Mentira, foi um gente! sucesso. E agora ela tá sendo cancelada por isso. Você acha que ela tem que ser cancelada por isso, bicha? Ai, bicha, eu acho que é muita insensibilidade você colocar isso numa letra de uma música, porque existem as famílias que foram impactadas com isso, né? Eu acho também. Eu acho, pensando nas famílias. Porém, não foi legal, mas eu acho que a gente tá falando de 10, 15 anos atrás, as coisas eram mais permissíveis. Por que que ninguém falou nada na época? É verdade, o Por caso que que já não estourou? existia, já tava lá, as pessoas já Já sabiam. existia. Podia ter As se pessoas criado uma sabiam polêmica quem já era. naquela época, né? Naquela época, por que naquela época não foi criado, entendeu, cara? Estão criando agora por causa da série. Enfim, já tiveram vários documentários sobre o Dahmer. Vários, inclusive antes das músicas da Kesha e da Katy É, Perry. podiam ter criado a polêmica Agora, naquela não adianta época. massacrar ela, entendeu, cara, por conta disso, gente. Não dá, enfim. Eu acho que é insensibilidade, eu acho que a gente tem que pensar nas famílias, sabe? Não é piada. Mas há 10 anos, 15 anos, as coisas eram mais permissíveis. O mundo mudou muito de 10, 15 anos pra É, cá, bicha. Muito, cara. mas eu acho insensível. Eu acho que isso Total, não se total. coloca uma coisa dessa na letra de uma música. Não foi legal. Pessoas reais foram assassinadas. Eu acho que, da minha visão, tá? Você tá meio que. Não é tirando sarro, mas você tá meio que. Por falta de uma outra palavra, eu vou dizer, você tá meio que tirando sarro de um crime super sério de pessoas reais que morreram pra colocar na letra de uma música. Eu não concordo. Mas eu acho que tinha que ter sido polemizado e criticado lá na época que foi lançado, não agora, né? Totalmente. Deviam ter, cancelado a música, deviam ter. Eu fiquei chocada quando eu vi, bicha. Chocada, porque eu sempre amei Dark Horse. E, obviamente, eu não conhecia o Dahmer, assim, eu Hum. cantava sem saber. Eu cantava sem saber o que eu tava cantando. Ai, bicha, como sempre, né? A gente é sempre assim. Várias coisas a gente canta sem saber o que tá cantando. Mas, ô bicha, por que que eu achei importante, por exemplo, voltando também na questão do Dahmer, cara? Teve um cara que foi no Fábio Porchat contar aquele Que História é Essa? E ele falou que ele se relacionou com um cara em Londres, pelo Grindr que ele conheceu. Hum. E ele chegou a morar junto com o cara. Ele chegou no Brasil depois de, tipo, ficou junto 1 ano e meio, voltou pro Brasil. E aí depois ele descobriu que o cara foi preso. Que o cara estava preso. Ele foi atrás do cara, não conseguiu, foi atrás da família e descobriu que o cara tinha sido preso. E aí ele foi descobrir que o cara tinha sido preso porque ele matou 3 caras. Ou seja, o cara era um serial killer. E ele foi descobrir isso só depois. Que ele namorou um serial killer. Chocante, né, bicha? Já pensou, bicha? O que será que se passa na sua cabeça quando você descobre que o seu ex-namorado era um serial killer e que você poderia ter sido uma Ai, bicho, vítima? eu ia ficar em choque, eu ia ficar paralisada, Bi. Paralisada. Gente. Paralisada. Primeiro eu ia agradecer que eu não fui uma vítima. Eu falo assim, eu acho que de todas as situações, essa é a situação que você mais, assim, passou perto. Nossa, bicho, tipo, surreal, né?
E aí, pros cansados, eu super recomendo vocês assistirem Dahmer. Eu acho que, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. E existem outras séries criminais. Você teve alguma que te marcou, bicha, que você assistiu? É que eu sei que você não curte muito, né? Mas teve alguma que você... Eu não curto muito. Eu não curto muito. Ai, eu assisti algumas aí no Netflix, mas que eu até esqueci o nome, pra ser bem sincero, porque foram coisas que eu acabei assistindo com o Peter, que é meu namorado, porque ele gosta, assim, aí eu assisti. Mas, eu fico muito impressionado, bicha, eu não gosto. Você gosta, né? Você assiste várias. Eu Você assiste amo, várias, que eu sei. amo. Ó, eu vou recomendar 3 séries pros cansados. A primeira é Don't Fuck With The Cats. Vocês têm que Eu assistir. assisti essa, Você assisti. assistiu? Então, assisti. Bicha, que pessoa Assisti maluca! essa. Maluca, ele queria ser a Sharon Stone. E ela era outra gay também, né? Gente, ele queria ser a Sharon Outra Stone. gay. Outra gay. Tem a Don't Fuck With The Cats, tem o Vizinho da Porta ao Lado. Essa eu não conheço, Bi. Esse é bem pesado, viu, gente? Esse é bem pesado. Eu acho que, enfim, a pessoa também maluca. Todos são malucos, né, bicha? Todos são psicopatas aí. E tem também uma que eu amo essa série, porque mostra... Tem a Starcase, que é um cara que mata a esposa e ele consegue... eu não vou dar spoiler. Mas fica no ar. A justiça não consegue provar. Bicha, eu assisti não lembro o nome, tá? Mas eu assisti um também na Netflix que o cara ele mata a esposa e a filha pra ficar com outra mulher. O vizinho E da... aí a polícia. É esse? Esse, A bicho, as polícia duas chega filhas. lá. A polícia chega lá e ele todo tablado, do tipo, ai meu Deus, minha família, Como se nada etc. tivesse Como acontecido, se né? nada tivesse acontecido. E eu fico Que ele assim, joga as meninas no tanque de petróleo. isso! E eu fiquei assim, gente, como que essa pessoa teve esse sangue frio pra polícia chegar, perguntar pra você fingir, você colocar todo o seu Wolf na cara da polícia, fingindo belíssima que você não fez nada. Ai, gente, eu fico muito assim impressionado com essas coisas. Não, Não gosto. chocante, Não bicha. gosto. Chocante. Me Agora, você coloca pra imagina assistir uma também série de comédia. Não pros gosto. pais dessa pessoa, pros pais da menina, enfim, acaba envolvendo todo mundo, bicha. É uma coisa horrorosa. Horrorosa. E tem também uma série que eu assisti que eu achei muito boa. Mindhunter, eu acho que as pessoas têm que assistir também, bicha, porque Mindhunter mostra como que os serial killers surgiram. Então mostra lá nos primórdios como que foi os primeiros serial killer identificado, como que surgiu esse termo serial killer, mas é ficção. Então eu acho que é bem legal, enfim, vale a pena vocês assistirem Os Cansados, Bi. Eu Que adoro série coisa. criminal, né, bicha? Mas vem cá, uma dessas coisas que eu acabei pensando foi: por que a gente é tão obcecado? As pessoas são tão obcecadas com história de true crime. Podcast de true crime faz um sucesso enorme. Série de true Livro. crime faz um sucesso enorme. A única série de true crime, que não é true crime, na verdade, que eu gosto de assistir é o Only Murders in the Building. Que aí eu gosto, aí eu gosto, aí eu A Selena gosto. Gomez! Aí eu adoro a Selena Gomez, uma comédia, aí eu gosto. Mas as pessoas, elas são obcecadas. Você já parou pra pensar o porquê que as pessoas são tão obcecadas nisso? Porque as pessoas As pessoas são amam. loucas, bicha, como eu! Gente, eu até brinco. Meu namorado, ele ama Eu sei essas que ele coisas. ama. Eu Ele discuti muito ama. com ele em E eu, Búzios. eu fico assim, eu brinco o tempo inteiro. Eu falo assim: um dia eu vou acordar morta. Eu vou acordar esfaqueada na cama e vai ter sido ele. Aliás, já tô contando pra vocês todas que se acontecer alguma coisa comigo, vocês já sabem quem foi. Foi a minha namorada, porque ela fica obcecada assistindo esses negócios e eu acho que mexe com a cabeça das pessoas. Eu acho que não podia. Eu acho que isso não podia ser tão assim facilmente distribuído, sabe, pra todo mundo assistir essas histórias. Isso mexe, bicha. Eu não sei, gente. Eu acho que mexe com a cabeça da pessoa. Mexe. O Peter ama, né, Bi? Ele assiste Ama. muito Peter, bicha. Demais, demais. Aí eu fui dar um Googles, né? Por que as pessoas gostam tanto de true crime, né? E aí você encontra várias coisas na internet. Várias coisas, várias.
informações do porquê. Tem pessoas dizendo que isso é uma questão nossa, social, de querer entender o que leva uma pessoa a cometer esses crimes, e que isso é fascinante, e o fato de que a maldade nas pessoas nos fascina, e etc. Mas, gente, eu juro pra vocês, eu não sou fascinado pela maldade nas pessoas. Eu não vejo nem. Eu acho que é o absurdo, bichá. Eu acho que é o absurdo que fascina nesse caso. Você acha que é o choque que fascina? É Total. essa reação que eu tenho, por exemplo, gente, como que isso pode ser real, que fascina as pessoas? Total. É bem aquela coisa, por exemplo, também de um acidente, vamos supor, você vê um acidente assim, você que tem aqueles curiosos, sabe? Eu acho também uma coisa absurda. Mas, cara, vai embora, pá, vou querer ver tragédia real assim na minha frente? Eu não, pego e vou embora. Mas existem aqueles curiosos, né? É Que verdade. gostam de ir lá, gostam de ver, gostam de. Eu acho que tem uma coisa também que não é comigo, sabe? Tipo, isso não aconteceu comigo. Então, algumas das razões que eu tava lendo na internet enquanto eu tava fazendo Porque essa daí pesquisa foi mostra que. que a sua vida é boa. Então, algumas das coisas foram que te ajuda, teoricamente, né, a se sentir mais preparado pra identificar, sei lá, comportamentos de outras pessoas que possam ser serial killers, e você já fica assim, olha, essa aí é uma serial killer, já vou ficar preparado aqui, não vou sair com essa. Então te ajuda a se sentir preparado. Teve aí um estudo que foi publicado e tal, pela Icahn School of Medicine, falando sobre isso, né? Outras coisas, outros estudos dizem que é um comportamento nosso evolucionário de querer saber do porquê o que leva essas pessoas, e prestar mais atenção no que levou os crimes a acontecer, e etc. E novamente se sentir mais pronto para caso alguma coisa aconteça com você. E uma outra coisa que eu vi é justamente esse sentimento que você estava falando, de se sentir feliz porque você não foi uma vítima daquilo. Eu acho que tem isso. E não só de que você não foi uma vítima, mas de que não tem nada errado com você, porque você nunca pensou em cometer um crime desse. Então você tá de boa, você é normal. Te dá esse sentimento de, ai, graças a Deus que isso nunca passou pela minha cabeça. Normal, Então eu sou uma pessoa sim. normal. Que coisa, Ô, né? bicha, Ai, bicha, eu quero me sentir normal. Eu não preciso ver pessoas mortas pra me sentir deixa eu te normal. fazer uma pergunta, Bi. Você já se relacionou com um stalker? Não, bicha, aquela coisa You, que tem aquele outro seriado You, né? Não. Não. É. Não, graças a Deus, nunca tive um stalker. Você já teve, bicha? Ah, eu já, Bi. Eu já teve um stalkerzinho. Mentira! Já tive. Eu já tive também, bicha, uma pessoa que assim, que passou pela minha vida e que hoje eu aprecio muito essa pessoa, que eu gosto muito dela. A gente às vezes conversa tudo, mas que para mim foi uma coisa muito chocante, porque sabe aquela pessoa que mente muito pra você? E aí eu comecei a descobrir as mentiras, por exemplo, Compulsivamente. exatamente. E eu falava assim, cara, esse cara não deve ser normal pra mentir assim. Mas hoje a gente conversando, ele realmente fala que não era normal, ele precisava de terapia, e ele fez muitos anos de terapia. Por exemplo, ele mentia pra mim a casa dele, bicho. Ele vinha de uma casa muito simples e ele mentia onde ele morava. Então ele sempre me fazia eu deixar ele num quarteirão atrás da casa dele, na casa que ele falava que era dele, que era um puta de um casão. E aí uma vez a gente brigou, eu fui bater lá e falei, por favor, tal pessoa... Ah, ninguém mora aqui. Olha! Bicha, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Caiu. Você acha que pessoas assim, mais com essa veia de ser mentirosas compulsivas, elas têm uma predisposição a se desenvolver a ser um serial killer, de repente? Não acho, Bi. Eu acho que Porque pra você ser um serial killer, você tem que saber mentir. Tem. Você tem que mentir. Tem. E tem que mentir meio que compulsivamente. tem que mentir muito bem, sabe? Tem que, enfim, interpretar, tem que saber. Mas eu acho que, por exemplo, no caso dessa pessoa, ela realmente tinha algo diagnosticado como uma mitomania, que era aquela compulsão por mentira. Sei. Você mente tanto que você acredita na verdade. E realmente foi isso que aconteceu. Ele tinha, e assim, e aí depois ele me falou que ele mentia a casa dele porque ele tinha vergonha, porque ele vinha aqui na minha avó, via a casa que eu morava, e aí ele queria se equiparar. Então, assim, eu comecei a tentar entendê-lo, sabe, Bia? A quebrar, a colocar ali o quebra-cabeça. E hoje eu compreendo. E ele se regenerou.
Hoje ela não é tão Não, hoje ele é mentirosa. uma ótima pessoa. A gente conversa, a gente bate papo às vezes, a gente, sabe? Aliás, eu sei que ele vai me escutar. Um beijo pra você. Não vou dar nomes, mas ele sabe que eu adoro ele. Um beijo, Cansader, você que contava as mentirinhas. Tem até uma música, gente, não tem? Das Chiquititas? Mentirinhas dói demais. Esqueci. Mas o bicho. Ai, tem mais uma coisa. Mas tudo, Tem, tem mais uma mas coisa. tudo bem, hoje ela se Ela se regenerou. regenerou. Mas, E por a gente é exemplo, muito feliz que você não virou um serial killer. e eu, bicha, eu hoje olho pra trás e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu acreditava? Porque era assim, cada mentira que me contava que tava na cara que não era verdade, bicha. E a gente acreditava na inocência. As pessoas que. Ai, bobinha, né, Bi? Não, Eu bicha, acho mas que era a vida demais, bicha, eram umas ensina. mentiras muito, tipo, tá na cara, sabe? É por isso que eu acho importante ter uma série como Dahmer. Pra mostrar Hum. realmente que é perigoso você se expor, é perigoso você se relacionar com alguém que você não conhece. Não, e tem várias outras séries aí que falam desses mentirosos compulsivos ai, não sei, da Anna lá, como é que é o nome? Knowing Anna, The Making Inventando of Ana. Anna. Essa aí. Essa aí, a outra lá do. Ai, eu sou ruim pra nome, Brasil. A outra lá do, não sei o que, Sick, que ela inventou. Inventou nada. Que é. Como é que chama? É, Dropout. Não conheço, Que bicho. faz o. Que tá na acho que tá na Amazon Prime. Que ela criou todo um império e ficou milionária, bilionária, porque ela teoricamente criou uma marca para que você pudesse fazer Exame exames de de sangue sangue. só com uma gota de Sim. sangue. É. Chama The Dropout. Virou um podcast também. Recentemente foi o caso dela, terminou de ser julgado. É, esses me fascinam um pouco mais. É Porque eu acho assim, gente, como que todo mundo acreditou nessas Acreditou nela, pessoas? cara. Esse do exame de sangue é muito interessante, bichá. Recomendo também os Cansadas. Tipo, tem documentário sobre ela, não tem? Tem, chama The Ah, Dropout. é esse. Eu acho que tá na Amazon Prime, gente. Não sei. Porque cada país acaba indo Cara, é pra um excelente essa história. diferente. Tipo, meu, como é que ela conseguiu enganar tanta gente? E lidando com vidas, né, bichá? Porque as pessoas faziam os exames lá e às vezes era Sim, falso e, o e, resultado. e ganhou assim investidores bilionários, bilhões de investimentos, fundos de investimentos, farmacêuticas, um monte de gente investindo num negócio que nunca existiu. Não é uma coisa. Então, esses me fascinam. Esses eu fico assim, fascinada. Fico mesmo. Esses eu fico fascinado. Gera um business também, né, Agora, bichá? morreu eu já não gosto, É bichá. pesado, Morreu viu? eu já não gosto, já fico impressionado, não gosto não. E bicha, você tem alguma dica para as cansadas que usam Grindr, que usam Tinder, que gostam assim de um blind date? Eu amo blind date, Bi, amo. Eu adoro encontrar as Eu tenho, escuras. Faz parte gente. da minha Minha fantasia. dica. Você gosta, Adoro, bichá? bicha. Adoro um blind Mas date. como assim? É você conhecer a pessoa sem ter uma foto, sem ter Sem nada? saber. Vai num blind date ali, vai. Ou não, uma fotinho ou outra, beleza, mas assim, tipo, uma coisa só e vai ver o que dá. Blind é blind. Blind Amo, é bicha. fui, Amo bati um um papo blind com você, troquei date. dois É WhatsApp e fui lá tomar uma verdade. cerveja. Você não Não gosta? gosto, bichá, porque eu já fico com medo. Já fico que eu vou encontrar uma pessoa que é louca. Ah, mas é. Porque se você não põe foto, só tem dois motivos pra você não ter foto. E não vem falar que, é porque eu sou fora do meio. Não, tem dois motivos pra você não ter foto. Um, que você é louca. Vai. Dois, porque você tá escondendo alguma coisa. Você tá escondendo alguma coisa. Você não tem a idade que você tem, ou você é casada e tem filhos, ou eu acho assim, eu sou discreto, não quero ter minha foto em tudo quanto é lugar. Tá É, bom? tem Eu, caroço eu nesse angu, entendo. bicha. Eu Tem não tô caroço nesse julgando. angu, Não querida. quer ter sua foto em tudo quanto é lugar, ok. Mas o momento que você vai falar com uma pessoa, aí você tem que mandar a foto. Porque peraí, você tá falando comigo, se você espera que eu vá sair da minha casa pra encontrar com você não pode me mostrar uma foto sua? Aí tem alguma coisa errada. Concordo. Sim, concordo, bicha. E Bi, voltando.
qual o conselho que você dá para as cansadas que usam Grindr, Tinder? Que você sugere para elas? Você, minha amiga, que tá usando o Grindr hoje, tá? Que tá pensando aí em encontrar o boyzinho hoje. O meu conselho pra você é não vá. Não vá. Fique em casa, Bi. Assiste um pornozinho. Segura esse tesão e morra virgem. Porque se você morrer virgem, você vai morrer com 80, 90, 100 anos. Se você for nesse date, gata, a senhora pode ser assassinada. Então não vá. Fique em casa que você tá mais segura. Não vai, bicha. Se segura. Assiste um pornozinho. Vai conhecer alguém que é amigo de amigo de amigo de amigo de amigo. Que as pessoas se conhecem. Começa aí em festa de casa, sabe? Que um amigo te chamou pro aniversário de um outro, que aí todo mundo meio que se conhece. Tenta criar uma bolha ali sua. Faz uma coisa meio lésbica, que as lésbicas fazem isso, né? Você vê Fazem. aí, tem alguém matando lésbica? Não tem, Não. porque elas criam ali a comunidade delas. Elas ficam ali mais seguras, elas se protegem. Agora, as gays, quer ficar conhecendo qualquer gente, elas morrem. Mas, bicha, pera lá. Você acha que existe serial killer mulher? Você já ouviu falar de alguma serial killer mulher? Ah, deve ter, bicha. Deve ter. É que homem é mais louca, né? Os homens são tudo loucos, mas eu acho que deve ter uma serial killer mulher. Ah, a Matsunaga não era serial killer, mas ela picou o marido dela, né, gata? É. Não, assassina mulher existe, mas assim, uma assassina em série mulher, eu nunca Mas vai vi. Eu nunca ver, ouvi né, falar, que ela, bicha. ela sabe esconder as coisas melhor, eu acho. Uma serial killer mulher, sabe? Assim, É, eu tipo, acho que elas nunca foram famosa. descobertas. Não, acho que são descobertas, que elas são melhores pra fazer essas coisas. Ai, Elas sabem fazer o crime. Ai, muito engraçada você, bicha, viu? Olha, pra Mas finalizar, qual que é a sua dica, bicha? Porque a minha dica é fique em casa. a minha dica para os cansados que estão com Grindr, que estão aí pensando em ter um datezinho, que estão pensando em dar uma metidinha hoje, gata, saiba muito bem com quem você vai meter, com quem você vai sair. Peça o Instagram, converse no WhatsApp, Faz uma chamadazinha de vídeo, faz uma chamadazinha de vídeo, né? exatamente, bicha. Já vai ali se entretendo com a pessoa, sabe? Para não ser surpresa, bicha. Vai conhecer num lugar, vai encontrar num lugar No público. shopping, na praça, no parque. É Não que não leve adianta direto para nada, sua né? casa. Não Esse é o meu adianta nada. Você conselho. vai conhecer no bar e depois vai pra casa, dá na mesma. Mas pelo menos mas vai pro bar antes, então, É. bicha. Deixa o telefone com um amigo. Isso eu já fiz. Eu também. De encontrar uma pessoa e falar assim, bicha, eu tô indo ali encontrar essa pessoa. O seu número tá aqui no speed dial. Se eu ligar, a senhora liga pra polícia. Eu te mando uma ligação, você liga pra polícia. E é isso. Isso eu já fiz. Eu Não já fiz precisou, também, graças a Bi. Deus, mas isso eu já fiz. Eu acho que é uma dica boa aí pra você, de verdade, além de ficar em casa, que a senhora vai ficar segura. Eu acho que manda aí pra um amigo, fala assim, olha, amigo, tô indo aqui num date. Quando você chegar no lugar, fala assim, ó, o lugar é esse, manda a localização e já fala, ó, seu número tá aqui no... Se eu não te mandar uma mensagem daqui uma hora e meia, daqui 40 minutos, fica atenta, Tá porque tem babado. coisa de errado, vem aqui me salvar ou manda a polícia. Porque você se sente um pouco mais. Não sei se adianta, mas eu acho que te dá uma sensação de segurança um pouco maior, né? E, bicha, a minha dica também é que se você for ficar em casa, se você realmente desistiu do seu date, vai lá no Netflix, assiste Dahmer. Assiste. Vai, se joga na série. É uma série bacana, uma série que entretém, é uma série também que tem algo de utilidade para a comunidade, para a gente ficar mais É. esperto. Então vai lá, assiste, é rapidinho. E eu assisti em um dia e meio, bicho. Em um dia eu assisti isso e eu gostei. Bom, eu Nossa, adoro. bicha! Bicho, eu Pesado pra assistir em um dia. assisti tudo, bicha. Eu gosto, né, Bi, desse tipo de série. Eu curto. Então Nossa. vai lá, cansada, assiste. E se você não for assistir, vai lá no nosso Instagram, @jacomeceicansada. Curte, vai no seu agregador de podcast favorito e dá 5 estrelas também pra gente.
E compartilha, curte. Nós estamos em todas as plataformas das redes sociais. Bi, eu amei, bicha. Eu amei também. Quem amou? Você, nosso ouvinte, se você amou esse episódio, se você acha que foi bacana, se você se divertiu, se você ficou meio pensativa, igual eu também, manda para suas amigas. Compartilhe a palavra, manda pro grupo da família, manda no grupo da igreja, manda aí você lésbica que ouve a gente, que tá aí nessa comunidade mais segura, manda para essa comunidade. E ajuda a sua amiga gayzinha a se proteger também. Porque elas precisam criar isso. Manda pra todo mundo o nosso episódio, divulga a palavra pra gente continuar espalhando essa palavra cansada pro mundo. Não é verdade, Bilu? Concordo, bicha, concordo. E a nossa ideia é cada vez mais ter novos cansaders ao redor do mundo. Eu sei que nós temos ouvintes no Japão, temos ouvintes na Austrália. E ó, a ideia é espalhar e conquistar cada vez novos cansaders. E a gente tem certeza que a gente vai conseguir isso com a sua ajuda. Bi, amei. Obrigada mais uma vez em ter compartilhado esse momento maravilhoso com você, comigo. E semana que vem a gente tem mais, não tem, bicha? A gente tem o quê? Tem mais, muito mais. Já comecei cansada pra você. Até semana que vem, gente! Até semana que vem, Belus. Kisses! Mua!